Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Mateus, capítulo 15, versículo 24 em diante. Mateus, capítulo 15, verso 24. Mateus 15, verso 24. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Senhor Deus, te damos graças por poder te adorar, poder ter a oportunidade da vida e abrir nossos lábios para glorificar o seu nome. Como mortais, mas reconhecemos que o Senhor já nos salvou, o Senhor já nos redimiu, o Senhor já nos reclamou, só está faltando nos arrebatar, porque a obra está completa. Continue ajudando sua igreja, a mim que falo, seu povo que ouve. Dá-nos humildade para falar e humildade para ouvir. Dá-nos inspiração para poder falar e ouvir. Dá-nos unção para falar e ouvir. Mova nossos corações com a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o pão dos filhos. O que é dos filhos está guardado, é reservado, é herança, é dos filhos e não se dá a ninguém. Jesus falou sobre aquele ministério que ele estava manifestando na terra e era um ministério de pão, de alimento espiritual. Ele era o próprio pão. Ele diz que era o pão vivo que havia descido do céu. As pessoas, os judeus, não conseguiam vê-lo como um pão, muito menos que desceu do céu. E ele era o alimento para a igreja naquele dia. Ele era o alimento para os filhos. Ele veio para o que era seus, diz São João, capítulo 1, verso 11 em diante. E os seus não o receberam.
Então ele veio para trazer alimento para os seus. Assim como um pai, ele trabalha para sustentar seus filhos. Deus tem um compromisso com a sua família. Deus sustenta seus filhos. Se não é filho, ele não está compromissado em sustentá-lo. Estou falando de alimento espiritual. Porque no natural, Deus dá a bênção para todo mundo. É filho, não filho, é bastardo, todo mundo é abençoado. Ele não faz acepção de pessoas e ele abençoa todo mundo. Mas do lado espiritual, ele é responsável pelos filhos. E aí você tem que ver se é filha, se é filho. Porque o filho come do alimento que está na casa do pai. Ele não tem que preocupar com mais nada. Ele é filho e o pai tem pão para dar para ele. Os judeus não precisavam preocupar. Deus era responsável pelos judeus. Se eles tivessem crido na promessa de Deus, se eles tivessem examinado as Escrituras desde o Gênesis até Malaquias, eles teriam que reconhecer obrigatoriamente que Deus estava alimentando-os e que veio para isto, para dar o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim alimenta, por mim viverá. Os filhos natural nosso deveria ter muito respeito, muita reverência ao pai, porque este pai é o que põe o alimento no lar. Ele luta, ele sofre para trazer o pão para os filhos, porque ele sente-se compromissado com uma família. Por que você não vai pôr pão na casa do vizinho? Você pode ajudar, mas você não tem compromisso de colocar pão na casa do vizinho. Mas você tem compromisso de dar pão para sua família. Deus tem compromisso de dar pão para seus filhos. Não é para qualquer um. Hoje todo mundo que você conversa diz: sou filho de Deus. Filho de Deus com tantas naturezas. Todos os filhos de Deus só pode ter uma natureza. Esta é a natureza de Cristo. Porque você é filho, somos filhos por adoção. E Cristo é o filho unigênito. E você é adotado por Cristo. Você é filho de Deus por causa de Cristo. Se não tivesse Cristo, eu não seria filho. Só sou filho porque Cristo me fez capaz de ser filho. Ele tomou meu lugar para que eu pudesse estar no lugar com ele. Ele tomou o meu lugar porque eu, um pecador, ele, um filho de Deus, ele toma o meu lugar e diz: põe as contas do Osmar na minha conta. Tudo que ele deve, põe seu nome aí. Tudo que ela deve, tudo que ele deve, coloca no meu nome. Eu pago a dívida. Então eu não devo nada. E eu não paguei nada. Eu tinha uma dívida muito grande. E eu não podia pagar essa dívida. Mas o filho unigênito diz: eu pago para o filho adotivo. Oh, se cada um pudesse entrar nesse campo, diria: oh, estou chegando sem nada, com dívida. Eu devo a Deus minha vida, eu devo a Deus a respiração,
eu devo a Deus a minha visão, eu devo a Deus a minha voz, eu devo a Deus os meus movimentos. E Ele pagou toda a minha dívida. Eu devia, porque o pecado que estava operando em mim era tão grande, mas o Filho unigênito pagou a dívida e me adotou, me fez um filho de Deus por adoção. Por isso, se eu não chego a receber a adoção, não sou filho, porque sou filho por adoção. O filho que Deus reconhece é Cristo, o unigênito. Se é unigênito, não tem mais. Se eu entro, é por causa do unigênito que eu lhe presto culto. Que eu digo, eu não merecia nada do que o Senhor tem me dado, mas estou aqui para ser-lhe agradecido pela vida que o Senhor me dá, por ter me salvo do mundo de horror, de pecado, e ter escrito meu nome no livro da vida. Eu nem sabia, agora fiquei sabendo, porque eu estou ligado ao unigênito, ao Filho unigênito. Aleluia. Então aqui eu sou um filho. Que fiz para ser filho? Nada. Nasci. Como o unigênito providenciou um meio para Nicodemos e ele não deu conta, veio para mim e eu alcancei. Você alcançou. Necessário é nascer de novo. Mas como tenho que voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Não. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Você precisa nascer da palavra e você se sentir dentro da família do unigênito do Pai. Você está dentro da família. Você é chamado de filho. Antes não éramos filhos. Está escrito na Bíblia, o profeta Oséias. Nós não éramos filhos, nós não éramos povo, nós não éramos gente. Eram gentios. Todo misturado, cheio de idolatria. E Deus pegou e cegou seus próprios filhos judeus, que era o ramo original, e enxertou o gentio ali. E o gentio agora tem que ser agradecido a Deus, porque ele era para ser um perdido, mas Deus cortou o filho e colocou nós no lugar dos judeus. Agora nós estamos vivendo daquela vida, daquela seiva que vem lá da raiz. Diz São Paulo: se a raiz é santa, toda a massa também o é. E você é a massa, mas a raiz é Cristo, e a raiz é santa. Então, se a raiz é santa, toda a massa também é santa. Não porque você é a massa santa, mas porque você está ligado à raiz ao unigênito. E dali vem toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, vem de Deus e desce a você por causa do Filho. Se somos filho, porque estamos ligados a um Filho, ao único. Se somos eleitos nesse dia final e somos o último eleito, é porque estamos ligados no último eleito reconhecido por Deus. Você sabe que Deus reconhece o último eleito do dia sendo o último mensageiro? Porque não tem mensageiro depois do sétimo. O sétimo é o último. E Deus reconhece este último eleito pelo último mensageiro. E todos nós somos eleitos porque estamos ligados a este mensageiro nesse dia final, a esta mensagem. Você diz: e Cristo? É por isso mesmo
onde Cristo estava. Você passa por vários, Lutero, Wesley, Pentecostes, mas onde é que Cristo estava de uma forma encarnada? Era em William Branham. Você sabe que Deus veio neste tempo com 2 anjos, mas ele não estava encarnado em Oral Roberts e nem tampouco em Billy Graham, mas ele estava no HAM. Deus estava aqui no HAM. E as pessoas não percebiam porque Deus estava num homem. Por que rejeitaram Jesus? Os judeus diziam: porque sendo tu homem, te fazes como Deus. Eles não puderam receber a Cristo porque eles olhavam no homem. E Jesus dizia: eu e o Pai somos a mesma coisa. Em outras palavras, se você me ama, você ama o Pai. Se você não me ama, você não ama o Pai. Se você crê em mim, você crê no Pai. Se você não crê em mim, também não crê no Pai. Porque eu e o Pai somos uma coisa só. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, Filipe? Mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Aleluia. Bom, isso é porque somos filhos. Você está ligado ali. Este último mensageiro é tão tremendo quanto foi o mensageiro da graça, na abertura da graça, no fechamento da graça. Abertura da graça, Deus veio em carne. Deus não confiou seu serviço de salvação, seu plano de salvação a nenhum outro, diz o irmão Branham. Ele mesmo desceu e executou o plano de salvação no Filho amado. Por que no Filho? Porque Deus é Espírito e Ele só pode verter sangue se Ele estiver num corpo. E por que aquele corpo do Filho foi gerado pelo Espírito Santo? Porque qualquer corpo não valia, qualquer sangue não valia. Tinha que ser um sangue sem sexo, sem pecado. Então Deus, o Espírito Santo, criou uma célula sanguínea no ventre de Maria. E aquele santo que nasceu era filho de Deus e não filho de Maria. Era filho de Deus e não filho de José. Porque era sangue de Deus, criado por Deus. E você está ligado ali. Quando você pensa no novo nascimento, você tem que pensar nascer do Espírito Santo, porque Jesus nasceu do Espírito Santo. Ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo e foi um homem, para poder fazer com que os demais homens nasçam também por obra e graça do Espírito Santo, e agora não mais pela via sexual, que é pecadora. Não importa quão bom foi seu pai e tão honesta foi sua mãe, isso não te levará a lugar nenhum. Você tem que ter vindo de alguém que tem uma representação. E o único que me representa é o Filho. O único que te representa é o Filho, Jesus Cristo. Ninguém mais nos representa. Ele é quem nos representa. Estávamos nele antes da fundação do mundo. Viemos para a terra como ele veio. Ele estava lá também em forma de Logos, mas ele veio em carne. Nós estávamos lá também. Mas estávamos como? Estávamos nos pensamentos. Não estávamos em forma de Logos. Estávamos nos pensamentos de Deus. Logos é teofania. Era o Filho. Mas estávamos no pensamento de Deus. Estávamos sendo seu atributo. Deus pensou numa família e que nós seríamos seus filhos. E filho de cor escura, cor clara e vermelho e amarelo. Deus pensou numa família assim. Deus pensou numa família colorida. Certo? É assim que Deus pensou. E Ele tem seus filhos aqui na terra desta forma. Ele tem filhos de toda cor. Estes filhos estão todos ligados ao Filho unigênito, que é o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos salvou. Deus só podia nos salvar através de sangue, e Deus teve que gerar um corpo
que tivesse sangue e que vertesse sangue e que pagasse nossa dívida e que deixasse nós livre. E lá no Calvário ele diz: tudo está consumado. A dívida dos filhos estão paga. Eles não devem mais. Aleluia. O ladrão reconheceu aquilo e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, porque eu já não devo mais nada. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em outras palavras, tu tens pago a minha conta, a minha dívida do pecado, tu tens pago, e eu tenho visto isto, e eu quero ir para onde tu vais. Lembra-te de mim. E ele diz: hoje mesmo você vai estar comigo no meu paraíso. Olha, o maior privilégio que teve não foi Anás, Caifás, que eram os de maiores privilégios daquele dia. Eles perderam o privilégio, mas quem teve o maior privilégio foi um ladrão eleito da direita, que chegou ao ponto de estar no paraíso com Jesus hoje. Hoje, na sexta-feira, à tarde, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Agora, dali para frente, deixa por conta de Deus. Já foi tudo feito. O ladrão foi para lá, já foi para o paraíso. Ele queria o reino. Ele pediu: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em outras palavras, antes de ir para o reino, eu quero que você vá agora para o lugar que eu vou primeiro. Vamos lá para o paraíso. Pegou o ladrão, morreram tudo uma hora só e foi lá para o paraíso. Quando chegou lá no paraíso, você pode ver que Jesus não viu Anás, Caifás, porque eles não estavam lá. Mas o ladrão, que havia feito tanta coisa errada, mas havia arrependido e estava ligado a Cristo, ele teve o privilégio. Jesus viu aquele moço redimido lá já. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso, sem batismo, sem dar oferta, sem pagar dízimo. Foi de última hora. Não espere que você vai de última hora, porque ele deu para mim e para você mais de 2000 anos que nós estamos aí, e nascemos talvez 50 anos 50 anos perdidos, 50 anos sem servir a Deus, 50 anos jogado no mundo. Ele quer ver o que nós estamos fazendo com o que Ele deu. Ele deu. E você é filha, você é filho. Um filho ama a casa do pai. Aquilo que vocês veem, que é muito difícil as pessoas gostarem, mas aquilo que vocês veem, sempre final de semana, os filhos voltando para a casa dos velhos pais, comendo junto. Parece que não dá para esquecer aquilo. Tem que voltar para lá. Vamos comer junto, vamos almoçar junto, aos filhos, com os pais. Irmãos, isso daí é uma coisa que Deus ama. Deus ama a confraternidade dos crentes com a palavra. Assim como nós, os pais, amamos ver os filhos reunidos em volta da mesa, e mesmo depois que eles casaram, e aí já não vem só eles mais, já vem neto, bisneto e tataraneto. Vem tudo para a volta da mesa e todos comendo com alegria. E é a satisfação daquele casal de velho, ver os filhos todos em comunhão ali. Você pensa bem, o nosso pai não envelheceu. O nosso pai, ele não é um velho que perdeu o juízo. O nosso pai celestial, ele veio com cabeleira branca, provando que ele é o juiz. Como ele ama a reunião de seus filhos neste tempo final, quando todos nós podemos reunir em torno da palavra do dia e comer esta alimentação. Eu estou com a mensagem de onde tirei o título aqui, porque é da Bíblia e é daqui também: alimento espiritual em seu devido tempo. Mas tem que ter o tempo certo, gente, para isso. Quando aquela mulher cananeia chamou Jesus de filho de Davi, ele nem importou com ela. Ele não era filho de Davi para ela. Ela era uma gentia.
como tratá-lo de um nome que era para os judeus. Filho de Davi é para os judeus. E agora ela chama ele de filho de Davi. Vamos olhar um pouquinho para isso e ver que ela queria comer pão, mas o pão era só para os filhos, não era para ela. Ela não era filha. Vocês viram o que Jesus falou para ela? Você não chamaria um filho de cachorro, cachorrinho? Ela não era filha, porque ela era uma gentia. Os gentios naquele tempo não eram filho. Nós somos filho por causa do Filho unigênito que nós aceitamos. Então nós somos filhos. E ali estava a mulher dizendo: minha filha está doente, ela precisa ser curada. Filho de Davi, me atende. Jesus, você lê a Bíblia aqui, ó, Jesus não importou com o que ela estava falando e foi indo embora. Os discípulos que chegaram para ele: mestre, despede essa mulher, ela vem gritando atrás de nós, despede-a. E ele então foi dar a mensagem, uma mensagem de despedida para a mulher. Escuta aqui: mas ele não lhe respondeu palavra. Cristo não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Tem hora que os que estão perto de nós estão mais preocupados que o próprio Deus, porque Deus sabe o que vai fazer. E o ser humano desesperado, preocupado, os discípulos, essa mulher vem gritando. O senhor não está escutando ela gritar? Despede essa mulher logo, responde essa mulher logo. E ele quieto. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Agora, uma humildade. Adorou. Ela provou que ele era Deus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. E ela olhou e adorou. Mas ela era uma gentia. Ela adorou. E ele logo deu uma mensagem para ela, que aquilo poderia fazê-la desanimar e ir embora. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. A mulher quer ser atendida, a mulher precisa de uma bênção, a mulher precisa da cura da filha, mas encontra uma palavra desta: este pão que eu estou trazendo, irmãos, é tão difícil. A mensagem da hora é pão para os filhos, não é para mais ninguém. E tem hora que alguém come, como a mulher sirofenícia comeu esse pão, participa de alguma bênção, como ela participou. Mas o pão não era para os gentios, o pão era para os judeus. Você não sabe o juízo que vem sobre um povo, sobre uma nação, sobre uma igreja, sobre um lar. O juízo que vem quando Deus manda uma mensagem exclusivamente para um povo, e aquele povo tortura, mata aquele pregador, como eles mataram Cristo. E Deus tinha mandado aquele pão, e ele falou para ele: eu sou. Não ficou escondido, ele não ficou em mistérios, ele revelou para eles: eu sou o pão vivo que desceu do céu. São João 6, você vai ler isto, e ele falando do pão, mas eles não queriam comer aquele pão, e era pão para os filhos. E uma que é taxada como cachorrinha, um gentio, uma gentia, querendo aquele pão, e para quem veio o pão, não queria o pão. O pão é para o judeu, é o filho,
Os filhos estavam ali, tinham que comer daquela mensagem do dia, mas eles estavam rejeitando. E chega uma gentia e quer comer daquele pão. E Jesus diz: não pode, esse pão é para os filhos. Vamos novamente aqui, olha aqui. E ele, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Toma no natural, não vamos aplicar isso aqui agora no espiritual não. Pega o pão dos seus filhos, o pão que você vai dar para ele de manhã, você pega aquele pão e joga para um cachorro. É isso que Jesus estava dando um papel, uma demonstração. Não pode fazer isso, isso daqui é pão para filho, é só para o judeu, e você como um cachorrinho, não posso dar o pão dele para você. Eles que são filhos. E aquilo foi tão doloroso, mas a mulher se humilhou e disse: mestre, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Foi por isso que ela foi abençoada. É por isso, Deus vem para um povo e esse povo rejeita. Irmãos, é por isso que Israel teve que pagar o preço no ano 70, porque eles rejeitaram o pão. E pagaram o preço no ano 70, quando o general Tito, o general romano, entrou e fez uma enxurrada de sangue dentro de Jerusalém. E você vai ver, oh, que homem malvado. Aquele povo estava pagando pelo que eles fizeram. Deus mandou o pão e eles não quiseram comer o pão. Era pão para os filhos, alimento. A mensagem de Jesus Cristo era alimento para os filhos. Mas eles, como judeus, estavam rejeitando aquele pão. Agora no ano 70 estava pagando o preço. E agora em 1945, por volta de 45, olha eles aí também, filhos daqueles pais judeus, pagando o preço novamente, porque rejeitou o pão dos filhos. O pão é Cristo. Até o lugar de nascer, Belém, quer dizer casa do pão de Deus. Até o lugar de nascimento foi tão comprovado, assim como o lugar de nascimento de William Branham foi comprovado agora também no entardecer, como o nascimento do Messias foi comprovado lá no amanhecer. Deus fazendo a mesma coisa para poder dividir o pão para os seus filhos. E não adianta outro chegar. Deus proibiu William Branham de ir levar o pão para os cachorrinhos judeus. Vocês nunca ouviram isso, né? A gente ouve cachorrinho gentil, mas é o tempo do pão. William Branham quis pegar a mensagem que era dos filhos gentios e fazer uma visita em Jerusalém e levar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Deus falou para William Branham: não, volte, não é tempo, não é tempo. Esse alimento, em outras palavras, esse alimento que você está dando para o povo é para gentio. Fique aí. O alimento que Jesus tinha que dar para os judeus, ele não podia dar para os gentios. Aquilo foi forçado, aquilo foi para mostrar o que Deus faria conosco. Já mudaria de povo, mudou de judeu para gentio. Já naqueles dias, já estava chegando a hora da cruz e Cristo já ia mudar de judeu para gentio, porque os judeus rejeitaram, eles eram filhos, rejeitaram o pão. Então Deus deu o pão para os filhos gentios. 7 eras da igreja, a igreja está comendo o pão. Isso aqui é pão dos filhos. Em outras palavras, no singular, é o pão do Filho de Deus. É o alimento de Cristo para os filhos. É o alimento do unigênito do Pai para os filhos por adoção. E estes comem. É o prazer de Deus reunir seu povo e ver seu povo em torno da mesa chamada Bíblia, chamada palavra, chamada mensagem do dia,
Deus ver o povo, sua família, em torno desta mesa, dizendo muito obrigado. Faz uma oração de ação de graças quando reúne toda a família e tem um que faz uma oração e muito obrigado pela idade, pela vida do meu pai, da minha mãe e de meus irmãos, e todos agora vamos comer esta ceia. Quando alguém faz num lar, não é assim? Você deve fazer alguma coisa assim. Nesse tempo, Deus sempre tem aqueles que fazem a mesma coisa, que vêm para comer esta ceia, este pão do dia, pão dos filhos. Irmãos, não tente pegar esta mensagem, que é pão dos filhos, e deitá-la aos cachorrinhos. O que é cachorrinho? O cachorrinho é aquele que ladra, que late. É isto que é cachorrinho. Você vai pegar a mensagem: o cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão, desceu no monte pôr do sol, com o livrinho aberto, entregou para o sétimo anjo que estava na terra, o livrinho aberto. O sétimo anjo pregou esta mensagem, este pão para o filho, para os filhos, dando esse pão para nós. E nós agora comendo este pão, e você ouvindo pessoas falar mal, falar contra, e você tenta enfiar esse pão neles. Larga de mão, isso aqui é coisa santa, não pode ser dada aos cães, disse Jesus. Esta terceira etapa, o cordeiro saiu do trono, os selos foram revelados, os trovões soaram, e nós sabemos o que os trovões disseram, porque William Branham diz que a voz dos trovões estão dentro dos 7 selos. Então é só ler os 7 selos e você sabe o que é que o trovão falou. Agora, isso é alimento para quem? Para filho, não é para qualquer pessoa. Gente, é filho que vai comer isto. Alguns podem gritar por perto. Hoje, se tiver alguém que pode se humilhar, como a Sirofenícia humilhou aquela mulher de Cananeia, ela humilhou. Se tiver alguém que humilha, ainda come do pão junto conosco. Mas que o pão é só para filho, é só para filho. Ele diz: não posso pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas por causa da humildade dela, daquela grande fé, Jesus foi obrigado a dar um pouquinho do pão para ela. E o que ela precisava? Uma simples cura. Uma simples cura. E ele diz: ó mulher, grande é a tua fé, você tem o que você pede. Ela pediu uma bênção e ela levou aquela bênção. E eu quero que cada um de nós venhamos descobrir que este pão não é para outra pessoa. Você come o pão, mas está dentro da sua casa, dentro da sua família. É o seu pai que Deus. Você sabe que os 7 selos foi Deus que mandou da eternidade. Ele fez uma viagem da eternidade ao monte pôr do sol. É o Pai Celestial fazendo uma viagem da eternidade. E veio ao monte pôr do sol, chamou seu profeta, comissionou seu profeta, deu a mensagem, deu o pão para ele. Quando o irmão Branham saiu daquele cânion, perguntaram para ele: o que você vai fazer agora? Ele disse: vou voltar a Jeffersonville e pregar a revelação dos 7 selos. Porque agora já tinha, ele já tinha comissão. Ele não sabia o que pregar, mas já tinha comissão. Por isso, quando ele estava lá no quartinho, aquela luz que é Cristo, ele diz, aquela luz ia e dava mensagem para ele todo dia. Deus em simplicidade, o intervalo, o primeiro selo. Se aquela luz não tivesse entrado no quartinho, ele tinha pregado errado. Ele mesmo diz, parágrafo 19 e 20 do primeiro selo. Mas quando aquela luz entrou no quarto, tudo mudou. Tudo mudou. Ele veio e abriu o primeiro selo. Aquilo, sabe o que é isso, meus irmãos? É o Pai nos amando, é o Pai nos chamando a uma confraternização de mensagem espiritual da Bíblia, dos selos que estavam escondidos por todos esses anos. Agora ele vem e abre isso e diz: é pão dos filhos, coma. A maioria
não sabe que é pão, gente. A maioria tem os 7 livros dos selos, não sabe que aquilo ali é o pão. Cada mensagem do profeta é o pão, é tirado da Bíblia. A Bíblia é pão, a Bíblia é alimento, entende? E essas mensagens do profeta estão todas dentro da Bíblia, não tem uma fora da Bíblia. É tudo pão que Deus deu para nós, mas já deu um pão já sovado, já prontinho para nós. Só pegar e comer. Estes 7 selos você pega, lê, e é alimento espiritual em seu devido tempo. Agora, é no tempo certo. Por que nós não ficamos sabendo disso há mais de 10 anos atrás? Não ficamos. Tivemos que ficar sabendo disso daqui de 2000 para cá. Deus tem alguma coisa nisso? Deus deve ter alguma coisa nisso. Por que não ficamos sabendo antes? Porque de 2000 para cá, o povo do Brasil, da própria mensagem, já está ficando com a cabeça cheia. E por todo lado eles estão discutindo com respeito ao Cordeiro ter saído do trono, quando ficou quase 30 anos sem ninguém preocupar com isso. Nunca ninguém viu. Por que agora estão todos preocupados? Mas saiu e acabou a intercessão, acabou a mediação, é isso e aquilo, estão todos preocupados. Mas os filhos estão comendo dizendo, mas isso daqui é pão. É pão para os filhos. Quando Israel pediu carne, Deus mandou carne para eles. Israel pediu água, Deus mandou água para eles. Mas um dia Deus mandou pão. E a hora que Israel acordou, o arraial estava cheio daquelas bolinhas pequenininhas, e eles não sabiam o que era aquilo. Aí o profeta teve que chegar e falar para eles: filhos de Israel, isto é pão dos anjos, Deus mandou para vocês, pão do céu, pão do céu. E quando Jesus veio, e aquele povo estava arraigado na lei de Moisés, dizendo, Moisés nos deu pão do céu. Jesus entra em cena e contradiz tudo, e diz para eles, o verdadeiro pão do céu não foi Moisés quem deu para vocês, mas é meu Pai quem está dando o verdadeiro pão. E eles estavam vangloriando, Moisés nos deu o pão do céu. Jesus diz, não, aquilo era símbolo, o verdadeiro sou eu. Esse é o verdadeiro pão do céu, era alimento para os filhos, e eles não quiseram comer. Muito simples. Hoje nós falamos em Jesus, todo mundo, ai, Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Mas se você vivesse no tempo dele e olhasse em Jesus com a pele toda queimada, magro, feio, não tendo onde morar, confiaria você, sua família, ao lado de um homem desse? Tem que ter revelação, tem que ter chamado por Deus. Ele não tinha parecer de sacerdote, ele não tinha roupa clerical, mas olhava para ele, tinha que ver Isaías estampado ali. Não tem beleza, não tem formosura, que coisa esquisita, feia, é como uma raiz que sobe de uma terra seca. Não há nada nele que nos atrai, mas era o pão. Não, nada te atrai, aquilo ali não atrai, mas é pão. Ele por dentro é pão, por fora é uma casca queimada. Por fora é um homem desfigurado, mas por dentro, ó que coração, é o cerne de Deus. Olha ele por dentro, olha o que ele é por dentro, não olha o que essa mulher é por fora, não. Olha o que ela é por dentro, olha o que esse homem é por dentro, não olha o que é por fora, não. Sem parecer, sem formosura, mas tem algo dentro que vale a pena. E eles olhavam e não via nada, mas se eles olhassem nas Escrituras, eles saberiam, este é o pão. Amém? Amém, amém. 134, alimento espiritual. Não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Mas tem hora que a gente não sabe, é Deus que entra em cena e dá uma mensagem. É Ele que entra em cena e dá. É simples assim, pão dos filhos. Não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Não disse Jesus a mesma coisa à mulher sirofenícia? Ele foi enviado aos seus, isso é correto.
Ele nunca foi aos gentios. Agora, neste dia, ele visita os gentios em seu tempo. Ele nunca foi aos gentios. Naquele tempo, o gentio é cachorrinho, mas hoje o judeu que o é. Mas naquele tempo, era o gentio, cachorrinho, a sirofenícia. Mas agora não. Agora somos filhos. Agora nós somos filhos, filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, de São Paulo. Agora por quê? Porque somos filhos por adoção e clamamos, Abba, Pai. O Espírito dentro de nós clama, Abba, Pai. Quer dizer Pai, Pai. Abba quer dizer Pai também. É Pai duas vezes, Pai, Pai. Aleluia. Agora isso é pão dos filhos. O que é pão dos filhos hoje? Resumir e acabar logo. Pão dos filhos, 7 eras reveladas, já vivida, completas. 7 selos revelados, isso é pão dos filhos. 7 trovões revelados, isso é pão dos filhos. Amém? Tudo está ali. Vou deixar outras coisas, mas tudo está ali. É o pão dos filhos, a terceira etapa completa. Que o irmão Branham diz, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, 262 dos ungidos últimos dias, tradução da voz de Deus. Tome isso para você. Tome isso. Você está comendo hoje o pão que os outros rejeitam. Jesus era o pão que os judeus rejeitaram, e a sirofenícia, mesmo chamada de cachorrinha, mas queria comer a migalha daquele pão. Você deixa cair a migalha. Se cai da mesa dos senhores, os cachorrinhos comem. Eu estou aqui para isso. Agora, no tempo final, olha o pão. Deus mandou um profeta, revelou todos os mistérios que estavam escondidos desde a fundação do mundo. Você pensa que isso é pouca coisa, irmãos? Isso é pão com fartura. Você pode comer que não acaba. Isso é maravilhoso, pão que vem da eternidade. Era o próprio Pai Celestial. Tomou 7 mensageiros. E o irmão Branham diz que os 7 mensageiros, eles, das 7 eras da igreja, eles representam os 7 selos. Esses 7 mensageiros. Então, esses 7 mensageiros, Jesus veio com eles, da eternidade, o espiritual, aqueles 7 mensageiros que trabalharam no natural aqui na terra, e só faltava o 7º entrar em cena no natural. E foi por isso que quando Jesus veio da eternidade com aqueles 7 voando, e chegou no Monte Pôr do Sol, e parou ali, e formou aquela pirâmide, que o povo dos Estados Unidos não sabia nada o que era aquilo, e Cristo estava no meio, porque não dava para eles verem Cristo. Irmãos, é tão importante isso, que a fotografia que eles tiraram a fotografia de um jeito e Jesus estava de outro. Vocês já notaram? Eles tiraram a fotografia assim, e o irmão Branham diz, você tem que virar ela para a direita um pouquinho, porque a direita era esta, virar para a direita para você poder ver os olhos dele, o nariz dele, a boca dele. Mas quando a ciência tirou a foto sem saber o que era. Mas quando William Branham informou para nós o que era, é informar, Jesus estava ali. Ele diz, você pode ver os olhos dele, a boca dele, o nariz dele. Ele está olhando para nós. Parágrafo 10, ao nascer do sol. Pão dos filhos. Isso não é para qualquer pessoa, não. Gente, o povo denominacional não largou nem da Santíssima Trindade, que não tem nem na Bíblia, eles crêem. Os outros estão crendo na dualidade, e chama isso de deidade. Dualidade. Eles não conseguem ver a deidade, Deus em carne. 1 Timóteo 3,16, Deus em carne, grande é o mistério da piedade, aquele que manifestou em carne. Que Deus nos ajude. Esse alimento aqui, tem que terminar logo. Esse alimento aqui é isto, ó, rico em vitaminas. 135 alimento espiritual em seu devido tempo. Você diz, por que é que esta mensagem não se prega nesses grandes lugares e nessas grandes campanhas e entre as denominações?
A William Branham vem dizer assim: não é seu alimento, isso é pão dos filhos, não é alimento para as denominações. Isto não é alimento para as assim chamadas igrejas, isto é alimento para a noiva, isto é alimento espiritual em sua temporada. Este alimento lhes faria mal ao estômago, é muito rico. Falar em 7 selos, 7 trovões, com a revelação que Deus deu a William Branham, isso é alimento rico, só filho come esse alimento. Não se pode fazer, mas para os filhos é pão, é vida, é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Senhor, aceita a nossa gratidão por podermos crer nessas verdades. Não somos melhor que ninguém, mas o Senhor veio e revelou-se a nós, ao ponto de podermos ver que Tu és o pão hoje, o pão da vida. Sua palavra, selos revelados, eras reveladas, trovões revelados, terceira etapa completa do seu profeta, e agora a terceira etapa da esposa de Cristo na terra, que estamos nela agora mesmo. Estamos comendo este livrinho e estamos profetizando a reis, povos, nações e línguas que o Senhor é o mesmo. Obrigado, Pai, obrigado por sua palavra, por este pão, o pão da vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém.